Saudações, confrade e confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje vamos para mais uma aula do nosso curso de latim, é a aula 105ª, que corresponde à nossa 50ª aula dessa última temporada, dessa quarta temporada. Hoje nós vamos estudar um texto poético, um texto de Ovídio, chamado De Aetate Aurea. De Aetate Aurea, sobre a Idade de Ouro. Quais são os argumentos desse vídeo? Vamos ter algumas coisas sobre Ovídio. Vamos tratar de novo do verso hexâmetro dactílico, que vai estar no texto, e especificamente vamos ver uma partezinha das metamorfoses. Então, aqueles avisos de praxe, se você não é inscrito ainda no canal, aproveite, inscreva-se. Se você já é inscrito, não se esqueça de fazer o triplo C. Curta, comente e compartilhe, porque isso vai mostrar para o YouTube que estudar latim ainda é alguma coisa relevante. Estamos entre as páginas 59 e 62 desse Grados Quartos, do Paulo Ronay. Quem foi Ovídio? Aqui está uma imagem. Obviamente, isso não foi um retrato da época. Publio Ovídio Naso nasceu em 43 antes da Era Comum em Sulno, hoje Sulmona, pequena cidade da Itália Central. Descendia de uma família de uma família equestre, era uma família importante dentro da hierarquia político romana. Começou a estudar direito, segundo o desejo do pai, mas em breve, abandonou a jurisprudência para se dedicar exclusivamente à literatura. Seus poemas graciosos e brilhantes, escritos em versos de rara perfeição, granjearam-lhe excepcional popularidade na alta sociedade de Roma. Depois de pequenas peças como as Heroides e as Ars Amandi, reuniu num grande poema as Metamorfoses, as lendas mais belas da mitologia grega, todas relativas a alguma transformação ou metamorfose maravilhosa de homens em bichos. Nas próximas aulas, a gente vai ter alguns excertos das metamorfoses. Então, obviamente, essa primeira não vai tratar de metamorfose, porque vai ser tratado especificamente da Idade de Ouro, mas em algumas outras vamos ver essas metamorfoses. De a metamorfose maravilhosa de homens em bichos, plantas, rios, etc. Daí o nome da obra. Empreendeu outra obra poética também, os Fastes, sobre os feriados, descrevendo-lhes a origem na história romana e explicando-os na ordem do calendário, cujo nome em latim é Fast. Essa obra, porém, ficou interrompida no meio por ter sido o poeta exilado em 8 de nossa era para a longínqua. Essa obra aqui refere-se, obviamente, aos Fasti, para uma longínqua inóspita cidadela grega de Tomos, à costa oriental do Mar Negro. Não se sabe com certeza qual foi o crime que levou o imperador Augusto a infligir ao poeta castigo tão cruel. Ovídio teve de abandonar sua querida Roma, capital do mundo, para ir viver num país frio, deserto, habitado por bárbaros de que não entendia a língua. Exilado, não cessou Naso de falar de sua desgraça, mandando, sob forma de poesias, cartas comovedoras ao imperador e aos amigos, nas quais implorava a reconsideração e a intervenção. De nada valeram suas súplicas. Nem Augusto, nem seu sucessor Tibério lhe permitiram voltar a Roma, e morreu no lugar do seu desterro por volta de 18 de nossa era. Essa imagem aqui, essa estátua, foi tirada da cidade onde Ovídio morreu, em Constança. Então foi esculpida lá e aqui embaixo está o nome dele, Ovídios. Vamos aqui aos nossos fastos. Non dum praecipites kingebant da fossai. Será que eu fiz certo? Vamos ver aqui.
Eu não vou fazer a escansão desse verso, porque é uma das coisas que está sendo pedida no questionário. Eu vou só marcar aqui onde a sílaba recai, né? Onde a gente tem que botar a sílaba forte. Non dum praecipites kinge banto pida fossai, non tuba derecti. Non dum praecipites cingebant opida fossai, non, non tuba derecti, non aeris cornua flexi, non Galliae, non essis erati, sine militis ussu, mollia securae, peragebant otia gentes. Ipsa quoque immunis, hastroque intacta nec ullis, sauce homeris per se dabate omnia tellus, contentique quibis nullo cogente creatis, arbuteos fetus montanaque fraga legebanti, cornaque ti induris haerentia mora rubetis, et quae decideranti patulae ovis arbore glandes, ver erat et aeternum, placidique tepentibus auris, mulcebanti zephyri natos sine semine flores, mox etiam fruges tellus inarata ferebat, nec renovatus ager gravidis canebanti aristis, flumina iam lactes, iam flumina nectaris ibanti, flauaque de viridi stillabanti illice mela. Vamos ver. Literalmente aí a gente tem non dum praecipes cingebant. Peraí que eu saí da página. Non dum praecipes cingebant opida fossai. Eu tinha esquecido de mostrar. Esse aqui é uma capa, é uma folha de rosto de uma edição de 1643 do texto das Metamorfoses. Aqui está Metamorfose, que é a declinação grega, terceira declinação grega plural, são 15 livros. Então, non dum praecipites cingebant opida fossa. Ainda as valas, né, as fossas, não, non dum, ainda não, só que a gente não vai traduzir ainda não. As fossas ainda não cingiam, as fossas precipitadas, né, as fossas fundas, esse é o sentido. As fossas fundas ainda não cingiam as cidades, porque as cidades faziam essas fossas, como a gente vê naqueles filmes de castelo que tem aquele fosso lateral. Então, aqui é essa ideia. Non tuba derecti, non aeris cornua flexi.
Então, esse direct aí é uma forma poética para direct, para poder ter o primeiro para poder ter a primeira sílaba longa. Então, eles dizem aí, né? Ainda não havia trombeta, tuba. Não, aqui o verbo est não está aqui, ó, presente, era. Non tuba direct erat, ainda não havia a trombeta. Aqui, esse direct está substituindo o bronze, porque ele está aqui também. Olha. Non aeris corna, non tuba direct aeris, não havia ainda a tuba, não havia a tuba, a trombeta do reto bronze, de reto bronze, talvez seja melhor, que a trombeta era reta, porque ele vai, repare, vai fazer aqui, non aeris cornua flexi, e nem havia os cornos, que eram tipos de trombeta também, só que a tuba talvez ela fosse maior, enquanto o corno, os cornos era parecendo com o chifre de um carneiro. Então, non aeris cornua flexi, nem as cornetas, né, as trompas do curvo bronze, aqui do reto bronze e aqui do curvo bronze. Non galleae, non ensis erat, não havia elmos, gallea, capacete, elmos, nem havia espadas. Non sine militis uso, sem sine uso, né? Sem uso de soldados, no singular, né? Sem uso de soldado, mollia securae peragebant otia gentes. Agentes seguras, agentes, né? Agentes seguras, peragebant, esse aqui é longo, eu não coloquei, peragebant otia mollia. Sem uso dos soldados, agentes seguras passavam brandos ósseos, mollia otia. Ipsa quoque, immunis rastroque, aqui é longo também, intacta necullis saucia uomeris persedabat omnia telus. A própria terra, que vai aparecer só aqui no fim, né, telus, ipsa telus, a própria terra, também immunes, ipsa quoque, né, a ipsa telus quoque immunes, a própria terra, também imune, rastroque intacta, e pelo rastelo intocada. O rastro é como um arado, o rastelo, né? Intocada, intacta, rastroque, aqui é longo, intocada pelo rastelo. Nec ullis uomeribus, nec ullis, e por nenhum por nenhum arados ferida, o homeribus, né, culis, o homeribus saucia, e por nenhum arado, como foi que eu traduzi? Vomeris, arado mesmo. O homeribus saucia, persedabat omnia telus. Por si mesma dava todas as coisas. Omnia dabat, per se. O telus, lembre-se, ele está aqui junto do ipsa, na hora de traduzir. Contentique quibis nullo cogente creatis, e contentes quibis com alimentos, nullo cogente creatus, veja, quibis creatis nullo cogente. E contentes com alimentos criados sem ninguém os obrigar, cogente, nullo cogente, arbuteus fetus, montanaque fraga legebant. E colhiam frutos, legebant. Lembre-se, no outro momento eu tinha dito que o legere, a palavra legere, que a gente entende como ler,
é uma palavra, porque a leitura não é alguma coisa que é natural do ser humano. A gente adapta uma série de funções mentais para poder desempenhar o ato de ler. E também não havia palavras adequadas para isso. Então a gente usa o legere, que é uma palavra da agricultura, porque legere é colher alguma coisa, colher. Daí vem colligere, que é o conlegere, colligere, que aí vem coligir em português e o mesmo colher. Ah, esse LH vem do duplo L, né, que era colligere, conlegere, colligere com dois L's. E aí a gente entende que na leitura não é possível que você termine de ler alguma coisa e não tenha colhido alguma coisa, um aprendizado novo a partir daquela leitura. A palavra foi apropriada, mas ela traz consigo um sentido extremamente importante para a nossa vida de leitor. Então, arbuteos fetus montanaque fraga legebant. Colhiam frutos de arbuto, et montanaque fraga. E fraga é morango, morango. Em italiano se diz fragola, fragola, daqui. E morangos silvestres. Cornaque et induris haerentia mora rubetis. E cornizos. Eu fui aqui na internet atrás do que eram cornizos. Está aqui, cornácua. Diz que o cornizos é uma espécie, o cornizo é uma espécie de planta pertencente ao gênero Cornus, conhecida por seus frutos semelhantes às cerejas. É nativa do sul da Europa, Mediterrâneo e sudoeste asiático. Trata-se de um arbusto de porte médio a grande, podendo atingir porte arbóreo, crescendo entre 5 a 12 metros de altura. Então, veja bem. Então, aqui a gente tem esse cornizo. Eu só traduzi, não me lembrei o que seria de procurar o sentido, né? Porque no dicionário eu procurei o que seguiria esse cornaco aqui, e é cornizo. Cornizo et induris haerente mora rubetis. Moras são as amoras. E o cornizo e amoras. Esse cornac aqui não é longo não, viu? É breve. Eu não sei porque eu coloquei aqui. Porque ele está como fraga, eles legebant, ainda faz parte. Então, cornaque et induris haerente mora rubetis. Então, aí o cornizo e as amoras presa nos ásperos silvados, rubetes duris, né, nos duros, nos ásperos. Rubeto é como aquelas arvorezinhas, por exemplo, aquele episódio lá de Moisés com a sarça ardente, em latim está rubetus, que é uma espécie que forma um, uma moitinha. Et quae deciderant patula iovis arbore glandes. Aí, e as bolotas, que são as glandes, as bolotas são os frutos do carvalho. O carvalho era uma árvore dedicada a Jove, a Júpiter. Então, por isso que ele coloca aí a glandes, que é o fruto da árvore dedicada a Zeus Pai, a Júpiter, né? E o Piter. Et quae deciderant patula iovis arbore glandes. E as bolotas que haviam caído da copada da árvore de Júpiter, obviamente do carvalho, né? Ver erat aeternum, placidic tepentibus auris, mulcebant zephyri natos sine semine flores.
Essa é bonita, né? O era eternum, o era até eterno, era sempre primavera. Placidique tepentibus auris, mulcebant zephyri, natos sine semine flores. E os brandos zéfiros, placidique, Zéfiro. Zéfiros é o nome de um deus, né, na mitologia, só que é o nome de um vento, o vento Zéfiro. Então, por isso que ele diz Placidique Zéfiri. Apesar de ser um nome é um nome de um vento, por isso com letra maiúscula. Os brandos ou os plácidos zéfiros, contépidos ares, depentibus auris. Ares são brisas, né? Com brisas suaves, mulquebante, Zefirinato sinesemifor, acariciavam. Mulkebat é aquilo que a mãe faz na criancinha pequena, aquelas carícias, né? Então aqui a gente pode, de fato, traduzir por acariciavam as flores nascidas sem semente. Sem semente no sentido de que ninguém a tinha plantado. Vejam, a Idade de Ouro, porque todas as grandes culturas vão ter a sua idade de ouro e o período de decadência. Você tem o máximo da idade e que todo mundo almeja um dia retornar a essa ideia de ouro. Por exemplo, qual era a idade de ouro nesse mundo judaico-cristão? Era lá no paraíso do Éden, onde estava todo mundo em harmonia com os animais, ninguém. E que Isaías vai ter uma visão disso, eu não me lembro muito bem qual é o capítulo, mas vai ter em Isaías que o tigre, o leão e o filhote de boi pastavam juntos. Então não havia morte no monte do Senhor. Esse monte, da visão de Isaías, que é um reflexo daquele do Éden, é um tipo de uma idade de ouro. E a partir dali começam as decadências. Os homens, depois, na idade, terminada a idade de ouro, vem a idade de prata, tinham as vidas longas, eram grandes, eram saudáveis, viviam muito, morriam pouco, eram muito férteis. E aí vai decaindo, até que um dia retorna. Para o judaísmo, por exemplo, seria a tal era messiânica, e para o judaísmo é o tal paraíso celeste. Então, para o cristianismo. Então, cada povo, se você for olhar nas ideias hindus, que vai ter o Kali Yuga, né? Toda aquela que no caso do mundo indiano ou hindu são bem mais longas, né? As eras duram milhares de anos, não assim no mundo greco-latino. Mox enim fruges tellus inarata ferebat. O mox é imediatamente. Logo, etiam fruges tellus. Logo também a terra não arada, inarata, né? Não arada, fruges ferebat, produzia frutos. Nec renovatus ager, grauidis canebat aristis. Nem o campo renovado brilhava com pesadas espigas. Flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibanti. Os rios já de leite. Não, peraí, os rios não, é melhor aqui sem o artigo, né? Rios já de leites, já de néctar corriam. Ou então corriam rios já de leite, já de néctar. Néctar era a bebida dos deuses, lá do Olimpo. Esse iam, que a gente pode em português, como eu traduzi já também, quer de leite, corriam rios, quer de rio, já de leites, já rios de néctar. Flauaque de viride stilabant illice mella. O mel dourado pingava do verde carvalho. Viride illice. Aqui está, portanto, a tradução do texto. Bonito, né? Aqui estão os exercícios, em que casos, eu não disse os casos, né? Dessa vez eu tive o cuidado de não dizer. E também aqui a função. Aí vocês deem uma olhada aqui.
E aqui estão as interrogações para fazer em latim. E aí, meus caros, a gente chega ao fim dessa nossa aula de hoje. Não se esqueçam de que a Idade de Ouro, na verdade todas as idades, não são obra de Deus ou dos deuses, é obra nossa. O mundo é aquilo que a gente faz que ele seja. Nós somos aquilo que nós fazemos. Não basta só querer. Eu queria que o mundo faça a sua parte. Sabe aquela fábula? Uma fábulazinha que conta, pelo menos contavam-me quando eu era criança, diz que a floresta estava incendiando e todos os animais fugindo e um pequeno beija-flor carregando uma gota d'água no bico indo na direção das chamas fazia pingava a gotinha que carregava. E o elefante orgulhosamente, olha, orgulhosamente não, né? Olha para ele e diz: Mas o que é que você está fazendo? Ele diz: Não, estou tentando apagar o fogo. Ele disse: Você acha que com essa gotinha d'água que você carrega no bico você poderá apagar esse incêndio? Ele diz: Não, eu sei que não vou conseguir apagar o incêndio, mas eu pelo menos estou fazendo a minha parte. Então, para construir essa idade de ouro, não esperemos que venha ninguém de fora fazer isso. Façamos-la nós mesmos. Lutemos para que o mundo seja um lugar melhor para todos. A gente se vê na próxima aula. Até lá.